Boa noite, amigos e amigas. Há muito tempo que eu tinha uma ideia de fazer um programa, um canal no YouTube, que transmite também pelo Facebook, uma opinião política, uma opinião sobre a vida também. Mas aí eu tinha dificuldade em elaborar a pauta, porque nas correrias do dia a dia, né? A gente tem muita dificuldade. Mas aí eu pensei, bueno, durante o dia a gente escreve e replica muita coisa no Facebook, por exemplo. Então me trouxe a ideia de fazer o Cachaçinha com Alisson no final da tarde. No caso, esse primeiro, né? Sob o comando aqui da Geise, minha companheira que está fazendo a filmagem. Comentar as próprias publicações que fiz durante o dia, que são um resumo das principais notícias do país, né? A principal notícia do país hoje foi o leilão do pré-sal, né? Que foi um fiasco. E aí é algo muito estranho, porque todo esse golpe, gente, de 2016 para cá é para tomar as riquezas naturais do país. Há uma força econômica aliada a uma força política. Vocês podem analisar o discurso do Bolsonaro antes de ser presidente, era um discurso muito mais nacionalista, na defesa inclusive da Petrobras em alguns momentos, né, dizendo que setores da economia estatizados não deveriam ser privatizados para a defesa da garantia da soberania nacional. E hoje é um outro discurso, e o discurso é de entrega da soberania. Então há um claro conchavo representado pelo Bolsonaro e pelo Guedes, né, do setor financeiro, que tem interesse em dominar esse país, por isso a reforma da Previdência, por isso a reforma trabalhista, né, e que vem o interesse do capital, exclusivamente do capital. E hoje nós tivemos essa notícia também da proposta, vou tomar um traguinho, tá? Da reforma administrativa, que chega a ser surreal, assim, é algo plenamente, é o pleno absurdo da política e da vida e da cidadania. Uma das propostas é que servidores públicos percam a estabilidade e, mais do que isso, que não possam se filiar a partidos políticos. Como se fosse possível aprisionar uma pessoa na apoliticidade, se é que isso existe. Isso não existe. As pessoas são políticas, elas pensam, elas têm ações da forma como elas pensam, ou pelo menos a partir do que elas pensam que pensam, né? Elas são socialistas ou são capitalistas por suas ações, atos e pensamentos. Então a filiação partidária é só uma consequência disso, ou é o que deveria ser. Agora tu imagina um governo que propõe um servidor público que é um robô, porque tudo que ele falar vai ser enquadrado dentro de uma sigla partidária ou não, e aí ele perde a estabilidade dentro disso. É algo realmente absurdo, jamais imaginável sobre a égide da Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, que veio para contrapor um regime ditatorial que a gente vivia antes de 88, né? A ditadura foi até 88, gente. Essa história que foi até 85 é conversa. Na verdade ela foi até 88. Agora de 88 para cá nós tivemos inúmeras conquistas, extraordinárias conquistas. Só em 88, por exemplo, além da Constituição, das liberdades negativas do artigo 5º, dos direitos sociais do artigo 6º e tantas coisas, tivemos o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é um dos maiores programas de saúde pública do mundo para populações com maiores de 100 milhões de habitantes, com mais de 100 milhões de habitantes. Então é algo extraordinário. Nós conseguimos o ECA em 92, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, preservando direitos. Depois disso fez Estatuto do Idoso e uma série de coisas. Seria inimaginável chegar neste momento no Brasil, onde as pessoas questionam o óbvio, né, de que as pessoas têm direito à participação política, consciente e cidadã, né? Algo que remonta inclusive à Revolução Francesa capitalista burguesa de 1789. É anterior a isso que esse governo está nos colocando, por mais antagônico e etc que pareça, né? Também teve uma notícia aqui que também beira a loucura, né? A Polícia Federal foi intimar o Lula ontem
às 6 horas da manhã. É perigoso ele fugir, né? É difícil de encontrar. Havia uma certa dificuldade da Polícia Federal em encontrá-lo. Eles foram às 6 horas da manhã na cela acordar o velhinho. Ou seja, é o velhinho que mais põe medo na burguesia nacional e até internacional por conta dos interesses no petróleo do Brasil, nas riquezas naturais do Brasil. 6 horas, é símbolo maior da covardia e do absurdo jurídico e político que virou esse país. Porque eles queriam nada mais, nada menos do que prender a Dilma ontem. A Polícia Federal sob comando do Moro. E é isso, é uma atitude política do Moro. Porque não dá pra gente admitir que crime no Brasil não seja mais o que está descrito e tipificado, é tipificação penal, ou seja, fez tal e tal coisa, né, se enquadra em tal crime. Agora não é, o Moro diz que é crime, o Moro diz que não é crime, não é crime. O Bolsonaro roubar as provas, ou supostas provas, a seu favor, não é crime. Qualquer outra pessoa seria crime. Ou seja, o crime não é mais o crime pelo crime, a ação tipificada. Depende do agente, depende de qual a pessoa. Se fosse a Dilma era crime, se fosse o Lula era crime, o Bolsonaro não é crime, o Eduardo Bolsonaro não é crime. A lei favorece meus amigos e desfavorece os inimigos. E o Moro virou maior que o nosso judiciário, infelizmente, né? Eu não sei onde é que sai tanto poder, né? Mas é algo extraordinário. Também repliquei aqui algo muito interessante do Lula convocando as pessoas a participarem da política, né? Na contramão a isso tudo que vem acontecendo no Brasil. E aqui a notícia mais pseudo-engraçada dos últimos dias, que é a proposta de reforma administrativa do Guedes, que eu já falei que, dentre outras coisas, proíbe servidor público de filiação partidária, o que é de uma ignorância, de um absurdo jurídico, político, que não se vê, acho que nas maiores ditaduras da história, das contemporâneas, inclusive, né? E além disso vem a proposta de extinguir municípios com menos de 5 mil habitantes e que não atinjam 10% das suas receitas para se manter. E aí o Rio Grande do Sul perderia, segundo cálculos já feitos hoje, né, que pode aumentar esse número, 226 municípios. Dentre eles, todos eles o Bolsonaro ganhou as eleições. Gente, a existência do município é isso que dá a gente fazer esse negócio de governo técnico. Governo técnico, a gente é governo de direita neoliberal, porque governo precisa de política. E política é olhar as pessoas e o bem comum. Se tem um município tipo Mormaço, Birapuitã, Tio Hugo, Fontoura Xavier, é porque precisa de gente para ser atendida. Tá? É de gente que precisa de uma estrutura de saúde, de educação. E essa história que o Estado brasileiro é pequeno, não é pequeno mesmo. E não tem que ser pequeno, tem que ser grande para ter escola, para ter saúde, para ter posto de saúde perto da população, para ter hospital. Essa gente que fala em governo técnico é a gente que fecha hospital, tá? Que fecha municípios. Essa gente aí não dá lucro, tem um hospital lá em Fontoura Xavier, não dá um lucro, tem um hospital lá em Mormaço, não dá lucro, tem um hospital em Soledade, mas não é para dar lucro mesmo. Não dá lucro ter uma administração pública num município pequeno, mas não é para dar lucro, é para atender as pessoas. Ah, mas tem os políticos, os políticos. Gente, a democracia tem um custo. Ou a gente paga esse custo, que é ter prefeito, vereador, representantes, eleitos, né? Seja o nome que quiser dar, né? Mas tem que ter uma estrutura, um debate, alguém eleito para coordenar e para definir a vida política. O ser humano é um ser político, ele não vive fora da comunidade, ele não vive fora da comuna. Então imagina 226 municípios, não vai passar. E sabe por que não vai passar? Mas não vai passar porque as pessoas porque os partidos no Congresso então estão interessados, por exemplo, naquela ambulância que vai e busca a senhora de noite e leva para a unidade de saúde lá em Tio Hugo, e se não tiver atendimento leva para São Vicente e Passo Fundo, né? Porque se Tio Hugo tiver que voltar para Soledade ou para qualquer outro, ou Mormaço, não vai ter esse tipo de atendimento, não vai ter, como tem hoje, tem Mormaço, tem Tio Hugo, tem Fontoura, e funciona razoavelmente bem pelo Sistema Único de Saúde. Agora tu imagina
né? Se não tiver isso, como é que vai ficar? As pessoas vão ficar abandonadas nos seus ex-municípios, porque daí voltarão a ser distritos. Mas isso não vai passar no Congresso, sabe por quê? Porque o PP, por exemplo, os grandes partidos de direita, o PDT, partido de esquerda, inclusive, quem me dera seja o PDT de esquerda, eu gosto muito de olhar assim a sociedade, né? Tem muitos vereadores, né? Se sustém inclusive raízes do bolsonarismo, por causa do senador Reis, né? Ele vai deixar que o bolsonarismo, por sua conta, feche 226 municípios onde ele tem base eleitoral? Não vai deixar, mas é por causa da base eleitoral. Não é porque não quer que feche lá as unidades básicas de saúde, a prefeitura com o seu atendimento da assistência social, as lideranças políticas perto das pessoas. As lideranças políticas perto das pessoas, sendo conhecidas das pessoas, faz com que as pessoas e as comunidades sejam bem atendidas. Por isso que a qualidade de vida em pequenos municípios é boa. Por isso que essa ideia tecnocrata, que de técnico não tem nada, é da política neoliberal que é cortar custo, é uma idiotice para quem realmente pensa a política como a arte do bem comum, como diria o Olívio Dutra, que é onde que as pessoas viverem bem. Gastar o dinheiro público a gente vai gastar, desde que a gente arrecade e reinvista. Agora a gente quer uma comuna próspera, vivendo razoavelmente bem, como Mormaço, Fontoura, Ibirapuitã, Tio Hugo, ou a gente quer que essas comunidades fiquem abandonadas, e aí sei lá o que vai ser, né? Que nós estamos voltando a 1960 sem estar em 1960. É algo para lá de absurdo. São 226 municípios em cálculos preliminares, inclusive da gloriosa RBS. É algo inimaginável, né? E tem gente que concorda, porque pensa, vai cortar gasto, vai ter menos vereador. Tem gente que odeia vereador, né? Odeia prefeito. Eu não sei por que isso, né? Porque as eleições estão aí, candidatem-se, participem, filiem-se ao partido político de sua vocação, né? De sua ideia, que represente a sua ideia e participe da vida política. E aí vai ver que não é tão fácil assim. Tem outra, falando ainda de bolsonarismo, né? Porque infelizmente é uma tragédia, tem que rir um pouco disso, porque se a gente pensar mesmo, a vida é muito cruel. Eu vou falar da política municipal também de Soledade, tá? Daqui um pouco. Temos o caso da Joyce Helma, né? Agora ela está sendo atacada pelos filhos do Bolsonaro, lá o 1, 2 e 3. Que é incrível, né? Esse poder da internet. Tem um filho do Bolsonaro que comanda robôs da internet aí, Brasil afora, mundo afora, né? Que é um cidadão sem capacidade intelectual nenhuma, mas ele tem a capacidade de se comunicar com o mundo inteiro e produz notícia, né? Ele ataca agora diretamente a Joyce Helma, que era líder do PSL. O PSL está em guerra, né? Eu atacar o Bolsonaro aqui, gente, por favor, não me ataquem, né, os bolsonaristas, porque aí tem que atacar a Joyce Helma, tem que atacar o delegado lá que é líder do PSL, metade do PSL, mais o Alexandre Frota e tal. Vocês têm muito problema entre vocês, me deixem tranquilo, até porque eu gosto de dialogar sobre a arte da democracia, que é algo não muito afeito ao Bolsonaro e seus seguidores, né? Enfim, eles chamam a Joyce de porca. E a Joyce reclama, com razão, não quer ser chamada de porca. Mas a mesma Joyce chamava Dilma de vaca há 3 anos atrás. Tu veja como no dos outros é refresco, né? Até vou tomar um trago com essa. Caninha brasileira, para quem é preconceituoso, orgânica, dá boa, só não faço propaganda da marca porque eu não tenho maiores conhecimentos a respeito. Tanto veja, ela reclama, e com toda a razão de ser chamada de porca, não deveria, não poderia, mas ela chamava a presidente Dilma Rousseff, da qual ela não é capaz de atar o cadarço, né, de vaca, que é uma das pessoas mais dignas da história desse país, que foi a piada do governo, um golpe parlamentar, reconhecido inclusive por quem deu o golpe. Quem deu o golpe foi o Temer e seus aliados, reconhece o tamanho do golpe, né, e reconhece que foi um golpe, isso está dito, textualizado. Outra notícia interessante é que o Moro e a Lava Jato grampeavam advogados do Lula e mais do que isso, usavam essas informações para fazer joguete com ministros do STF.
eles não davam informação completa, por exemplo, não deram para a Rosa Weber para tomar uma decisão importante sobre a questão do Lula, por exemplo. E isso é democracia. O agente de Estado, o delegado, o professor, eu estou dizendo professor, eu sei que não é do judiciário, tá, gente? É porque quando tu leva uma coisa para alguém, agente do Estado, ele tem fé pública e ele representa o Estado, a comunidade, a sociedade. Ele tem a gente tem que acreditar nessas pessoas. Aí tu leva a informação pro delegado, pro promotor de justiça. O promotor não nasceu só para acusar, gente. O promotor defendeu para defender o que é legal. Se a pessoa cometeu um crime, ele vai defender que a pessoa cometeu um crime. Se no curso do processo ou antes ele descobre que a pessoa não cometeu um crime, ele deve dizer, não, essa pessoa deve ser absolvida, ela não cometeu o crime. O processo é para isso. O processo não é um jogo de videogame para ver quem ganha entre promotor e acusação. O processo é para a gente chegar mais próximo possível da verdade, se é que a verdade existe, porque na verdade no direito existe verossimilhança, o que é mais parecido com a verdade, o que é mais plausível diante dos elementos de provas que a gente tem. Como diria o Moro, da colheita de provas, né? Não, esse cidadão é o dono da justiça no Brasil, é algo... Ai, não precisa mais códigos, né? Não precisa mais uma estrutura, não precisa mais devido processo legal, não precisa mais nada. Agora o porteiro lá do Bolsonaro está sendo processado pela Polícia Federal. Meu Deus do céu, se isso acontecesse no governo PT. Seria o fim, ia ser chamado de ditadura no último grau. Porque se o porteiro eventualmente tivesse cometido um crime, era uma denunciação caluniosa. Ora, quer dizer, um depoimento não verossímil, enfim, né? Mas ele ser processado, abrir inquérito na Polícia Federal contra coisa a pedido do ministro da Justiça, o Moro virou advogado do Bolsonaro, é ridículo, cara, é ridículo. Bom, tem mais as notícias do Rio Grande, né? O IPVA. Tu veja que o caso do IPVA, ele sensibilizou mais a classe média gaúcha, cujo símbolo é ter um Clio novo na garagem. É isso, né? A população que há 15 anos atrás, antes do governo do PT, não conseguia comprar um carro, depois conseguiu comprar um carro, uma casa pelo Minha Casa Minha Vida, depois conseguiu comprar um carro novo financiado, um Clio 0 km, aí viraram reaça, aí viraram contos pobres, que é o que eles eram e continuam sendo até hoje, né? Mas não se importam com a falta de educação, não se importaram com os cortes. Gente, nós fizemos uma lei em 2017 sobre o governo Temer de que congelou os investimentos de saúde e assistência social. E as pessoas não saíram para a rua e não quebraram tudo, não fizeram nada, ficaram em casa. Mas aí a questão do IPVA não ser parcelado, as pessoas se mobilizaram e derrotaram o Eduardo Leite. Que massa, né, cara? Eu fiquei emocionado. Ele merece essa derrota. Mas é impressionante como pautas como a aposentadoria não mobilizou. Como os brigadianos, toda a segurança pública do Estado. A segurança pública é uma pauta de direita, né? A direita gosta de botar medo nas pessoas. O assalto vai te matar, não sei o que. Sair na rua, vão te dar um tiro. Tu tem que estar armado, porque senão vão te dar um... A polícia tem que não sei o que. Aí eles estão vivendo um horror, brigadiano recebendo parcelado. O comandante militar pediu aposentadoria aos 53 anos ontem, por meio da reforma do seu governador, seu chefe, que o nomeou comandante da brigada. Mas dá pra aguentar isso? Ele não aguentou, o chefe dele pediu aposentadoria. É sinal da falência do Estado promovido pelo Eduardo Leite. Mas a pauta da segurança pública, segundo eles, é de direita. A pauta da segurança pública é uma coisa de esquerda, como todas as pautas comuns à sociedade, porque a direita vê os interesses dos ricos e de quem tem dinheiro, que paga a sua própria segurança, não está nem aí pro mundo, gente. É uma coisa absurda. Ou vão acreditar que o Tarso, porque aumentou os salários dos brigadianos, é que os brigadianos estão recebendo parcelado. Porque daí larguei de mão, né? Daí burrice tem certo limite, né? Porque daí a pessoa se contorce para que o seu entendimento, né, passe a vigorar. Bom, chegando
quase nos finalmente, aqui a menos que me tenha algumas perguntas, né, sobre essas e outras ponderações, nós tivemos ontem a questão do lançamento da candidatura do Edson Betim a prefeito de Soledade pelo PSDB. O Edson Betim, que é bolsonarista, eu vou dar só de fatos, tá? Porque eu não falo de pessoas. É uma pessoa boa, honesta, trabalhadora, meu amigo e tal, mas bolsonarista. Mas não tá no PSL. Tu veja como a direita se organiza de formas assim absurdas, apoiado pelo ex-prefeito Hélio Lodge, que é alguém de muito poder político e econômico na cidade, o que não é novidade. Né? Além dele temos o Manir Zene, candidato, meu amigo também. Né? Fui candidato a vice-prefeito na última eleição com ele, não me arrependo, acho que fizemos boas propostas no município. E do outro lado temos a Marilda candidata. Outros candidatos podem surgir, né? Mas é muito candidato para pouco eleitor. Então acho que muita coisa vai acontecer daqui até as definições do ano que vem. De nossa parte, o Partido dos Trabalhadores vai participar da eleição, ou candidato a prefeito ou não, apoiando ou não com o candidato a vereador, mas com uma proposta política levando em consideração tudo que eu falei aqui, que é a questão de ter um programa alinhado a nível nacional, porque eu não faço política paroquial. Não só eu, como meus companheiros do PT. Não adianta o cara votar a favor da reforma da Previdência e depois vir no município dizer que defende os pobres e as comunidades, porque não defende. Porque depois não há quem ataque. A pessoa recebendo o equivalente hoje a meio salário mínimo quando tiver velho não vai conseguir comprar os remédios, até porque o SUS é o próximo que vai ser atacado. Então nós vamos sim nacionalizar o debate municipal. Quem está com o bolsonarismo, que não se sustenta nem dentro do PSL, tanto que o candidato do bolsonarismo vai ser do PSDB e foi definido ontem pelo partido PSDB. Tá, gente? Por fim, eu estava olhando meu Facebook, tem um pouco de poesia também, né? E há 2 anos, há 3 anos, 2 anos, eu comecei novamente a escrever poesia. E em 2 oportunidades eu escrevi sobre cavalos, que é uma paixão que eu tenho, que me ensinou muito na vida. Né? E a primeira poesia que eu escrevi depois de ter parado por muitos anos chama-se Lobinho, e diz assim: se o cavalo me empresta alma, será que ela é cinza como as mentes reflexivas, verde como os dias de visita, prata como os dias de sol? Meu lubuno às vezes é cinza, às vezes é prata, às vezes é verde e às vezes disfarça de musgo. Se me empresta a alma, ela galopa, passeia, voa em 4 tempos. Ele mistura os tempos e elabora novos compassos. Entre fios pretos, cinzas e baios, ele vai produzindo estações, espelhando um pouco de mim. Que a gente seja capaz de produzir novas estações, melhores do que essa. Por fim, eu jamais pensei na minha vida que eu ia usar uma camiseta da Alemanha, mas é da Alemanha socialista, que para o bem e para o mal, o Bloco Socialista equilibrou as forças políticas no mundo, que é o que nos falta hoje, para equilibrar um pouco com a força do capital. Uma boa noite, muito obrigado, até o próximo Cachaçinha com Alice.